boa tarde, boa noite. Eu sou a Tini Scotton, tô aqui com a... Olá, pessoal, eu sou a Thaís Rosa, psicóloga e psicanalista. Estamos aqui para mais um episódio do Terapia, etc e tal. Hoje a gente vai falar de um assunto, né? Depressão. Vamos falar de depressão de novo? Não. Hoje a gente vai falar da depressão sazonal. Tini, isso existe? Existe. Existe. Então a gente vai explicar ao decorrer aqui do episódio um pouquinho mais sobre isso, né? E como o clima, né, frio pode influenciar nessa nossa parte emocional, de humor, afetivo, enfim, tá bom? Então vamos aqui nesse bate-papo. Você sabia que existia esse tipo de... Você sabe que eu sabia, mas depois que enfim, né, a gente estudando, eu comecei a perceber uma coisa interessante. A gente estuda isso na teoria, vamos pensar assim, né, mas aí em algum momento você começa a observar o mundo. O quanto existem pessoas, por exemplo, o pessoal fala assim, porque em lugares frios as pessoas são mais deprimidas. Tá muito ligada essa questão da depressão sazonal, porque tem uma explicação biológica para que isso aconteça, Tem que a gente já mesmo. vai contar para vocês. E é engraçado, porque antes eu nem... adolescente eu comecei a perceber isso, né? A gente geralmente não gosta muito do calor, a pressão cai e tudo, mas eu comecei a notar que eu era um pouquinho diferente aí, né? Todo mundo falava, ai não, gosto de frio, gosto de frio. Eu fui reparando que eu não gosto muito de frio, não. Fui envelhecendo mais e gostando menos ainda de frio. Agora eu quero ficar só em lugar quentinho, né? Então, assim, eu sentia... Aí eu até brinquei uma vez, né? Eu não... devia ser adolescente, eu falei assim, não, devo ter uma depressão de inverno, eu usei, né, esse termo. Eu falei, devo ter uma depressão de inverno, não é possível, porque eu fico muito triste, fico apática, né, nesse clima, e na realidade existe mesmo, né, e vai chamar, só que com outro nome, chama transtorno afetivo sazonal. Né? Então, se vocês procurarem também depressão de inverno, vocês vão achar na internet. Transtorno afetivo sazonal, vocês vão encontrar, porque de fato tem. E tem essa explicação que a Thaís falou. Né? Então, vamos pensar o que acontece. Primeiro, eu vou falar um pouquinho o que é a depressão, né? No geral, que é uma doença psiquiátrica que causa oscilações de humor, caracterizada por perda de interesse, ausência de ânimo e tristeza profunda. Né? Tem um dado aí muito importante, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo. E no Brasil, a estimativa é de 5,8% da população seja afetada pela doença. É um número muito alto. Se a gente pensar que a gente tem 217 milhões de pessoas, mais ou menos, no Brasil, se você pôr um percentual de 5,8, deve dar o quê? Uns 12% da população. 12% não, desculpa. 12 milhões. 217 milhões é o que a gente tem no Brasil. 5,8% dá 12 milhões de pessoas que têm depressão. É um número assustador. A gente está naquela linha, né, de país depressivo e ansioso também, né, do mundo. Então, a gente está nessa listinha, não tem muito como fugir, né? E é isso. E aí, o que difere, Tina, o transtorno afetivo sazonal, né, com a depressão em si? É um tipo de depressão, mas é um tipo de depressão que acomete mais as pessoas, ou pelo menos os sinais, né, eles ficam mais relevantes, né, dão para ser mais vistos no período de outono e inverno aqui no Brasil, tá? Então, vamos explicar um pouquinho o que ele é. O transtorno depressivo sazonal, ele é marcado por tristeza e sintomas que desenvolvem em padrão sazonal, que tem a ver com a temperatura, no nosso caso, estações do ano. Afeta cerca de 10 milhões de americanos, tá? Embora muitos possam não estar cientes de que sofrem com isso. E essa pesquisa, que eu tirei esses dados, ela é da Universidade de Iowa, né? E o responsável na medicina diagnóstica é o William Corriel. Por que essa pesquisa é feita nos Estados Unidos? Porque realmente, se a gente pensar em Brasil, um país tropical, né? A gente às vezes não sente muito isso.
aqui, porque realmente a maior parte do ano é quente. E mesmo assim, o nosso inverno não é um inverno muito rigoroso, né? Uhum. Agora vamos pensar no Canadá, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, né? No Londres Canadá, também, né? Londres. Então vamos pensar em partes da Europa onde ou você tem aquele calorzão, né? Porque tem hora na Europa que tá mais de 40 graus e de repente o inverno lá também é bem rigoroso. Eu tive um O dia amigo. fica cinza, né? Fica cinza. Tive um amigo, ele morou no Canadá, estudou no Canadá, né? Ele ficou lá uns 4, 5 anos, que foi a época da faculdade dele, que ele fez lá, é brasileiro, e fez lá. E ele falou, Tina, tinha épocas que você imagina o que é menos 30 graus? Eu falei, não tenho nem noção do que é menos 30, porque com 10 graus eu já tô me sentindo muito friorenta, né? E ele falou, menos 30 graus, você quer só ficar dentro de casa com aquecedor, né? Aí ele falou assim, eu entrei numa depressão que eu não sei, por pouco eu não virei um alcoólatra, ele fala isso, porque eu não queria sair de casa, começava a tomar aquelas bebidinhas para dar aquela esquentada, né? Balada à noite, socializar era muito difícil. Então, ele falava que se via sentado ali no chão, né, sozinho, né, depressivo e olhando aquele tempo cinza lá fora, como você falou, né, Thaís? Então tem muito isso. E por que acontece isso no nosso corpo, né? Vamos pensar que os nossos olhos, né, ele vai ver a luz. Então vamos pensar que dias ensolarados, eu acordo 6 da manhã, já tem aquele solzinho no verão, vamos colocar assim, né? Então, através dos meus olhos, a luz solar vai fazer algumas funções minhas cerebrais, que estão envolvidas com o meu relógio biológico, né? E cada um tem o seu, tá? Então vamos pensar que tem pessoas que são mais do dia, né? Que produzem mais no dia, tem pessoas que produzem mais à noite. Nós temos um caso aqui, né? Eu Sim. sou muito mais do dia e a Thaís, tarde e noite, ela tá mais produtiva. Mas Verdade. vamos pensar, no meu caso, né? Eu comecei a reparar esses sintomas, né, em mim e não compreendia. Eu perdia muito a funcionalidade após as 7 da noite, né? Então, até hoje, tá? Após 7 horas eu não sou muito funcional. Verdade. Se a gente manda mensagem pra Tina às 8 horas da noite, ela já tá Já tô num já tá estado. naquele estado meio estou indo. Estou indo, é banhozinho, jantar, dormir. Eu sou assim, né? Tanto que 10 da noite eu tô lá na minha caminha Verdade. e E eu não 10 horas da quero. noite estou escrevendo, né, Tina? Exato, tá criando. E aí eu vou responder a Thaís, que me mandou uma mensagem tipo 2 da manhã, eu respondo para ela às 6 da manhã, e tá tudo certo, tô super produtiva, né? Verdade. Só que o que acontece? Eu acordo, então vamos pensar que eu acordo 5:30, 6 da manhã, super disposta no verão, só que quando começa o outono e inverno, eu já não tenho essa incidência de luz tão cedo, Uhum. né? Então eu acordo e ainda tá escuro. Quando eu olho para aquela escuridão, meu cérebro vai entender que ainda tá de noite. E eu ainda. Aí não dá aquela vontade, às vezes, da gente ficar um pouquinho mais na cama? Nossa, mas eu tô acostumada a acordar 5:30, 6 horas. Por que eu não tô acordando agora? Às vezes perde o horário, né? Acontece alguma coisa. Porque você não registrou que aqui ainda, que já está de dia. O Sim. seu ciclo não acompanhou. Né? Então, o que acontece? Você tem uma produção menor de melatonina, você tem uma produção, nessa época que é mais fria, de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e uma série de hormônios aí que vão desequilibrar todo o seu fisiológico. Então, na verdade, para ficar. Isso tudo significa que a luz solar ela influencia diretamente no nosso humor. Exato. Correto? Correto. Então, o que acontece nesse caso aí, né? Pensando na depressão sazonal, ela faz uma interrupção, vamos chamar assim, no nosso ciclo circadiano, que a gente chama. O Exatamente. que é isso? Que ele leva Que é às 24 horas. Né? Exato. O que é isso, né? O ciclo circadiano nada mais é do que o nosso relógio interno, que é o que Isso. a Tina acabou de explicar, de maneira mais, vamos pensar de maneira mais simples, né? Para quem não entende o que é. É o seu relógio interno que diz se é de dia, se é de noite, o que eu produzo, o que eu não produzo. O que eu tenho que produzir com sono e o que eu tenho que produzir acordada. Exatamente. Né? Ele funciona 24 horas. Ou seja, ele vai te dizer se ele vai produzir melatonina, se ele vai produzir a serotonina. Então, se tá de dia,
o seu corpo vai produzir ali mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar, para você estar. Uhum. Porque de dia você tá mais desperto, você tá mais Sim, de repente você ativo, está indo para uma né? academia, tá até Exato, aumentando essa serotonina no organismo por meio dos exercícios, né? exatamente. E à Mas noite você produz a melatonina. Só que se, no caso dela, por exemplo, ela acorda 5:30 da manhã, tá de noite? Peraí, o que que tá em ação ali? Ela vai produzir o quê? Mais melatonina, porque de alguma maneira aquela incidência da luz solar não está acontecendo. Então ela vai se sentir com mais sono, mais cansada, e é por isso que a gente tem aquela preguiça de acordar cedo quando faz a tá bagunça frio. total, né, no organismo. E eu Exato. falo que assim, nesse ponto, que nem eu que sou mais, eu sou mais do dia, né? Eu sou mais matutina, o que que eu vou ficar menos produtiva? Porque eu vou ter menos tempo de dia. Então, o meu dia ele vai ficar mais curto. Talvez a Thaís, nesse momento, não sinta tanto, né, Thaís? Você produz mais à noite. Não é que você não vá sofrer alguma mudança, Ai, gente, no lógico, inverno eu quero ser tipo urso. né? Mas você não vai sofrer isso de realmente sentir que o dia tá mais curto. Não, Talvez eu vou sentir mais que você, né? Então, a minha parte, o meu tempo produtivo que eu tenho de produção vai ser menor. Eu não vou mais conseguir 5:30, 6 horas da manhã estar produzindo. Vai começar lá quando o sol aparecer um pouquinho, 7, 8 horas da noite. Então, meu dia seria mais curto. Vamos colocar assim, eu vou acompanhar, minha produção vai ser mais curta. Então, esse é um ponto, né, que acontece. Mas, e aí, gente? Tem pessoas que têm mais predisposição a ter? Sim, vamos pensar que a gente já tem na família pessoas que têm mais predisposição a esse tipo, a uma depressão normal, né? Uma depressão clássica, vamos chamar assim. clássica, vamos chamar. Também pode ter mais chance. Se você perceber alguém na família também que já tem uma depressão sazonal, pode ser que você também tenha mais predisposição, né? Isso acontece. E acontece muito, também pode acontecer em bipolaridade, em caso de bipolaridades. Vamos pensar que a pessoa ela tem essa mudança de humor, né? E a mudança de humor, vamos pensar que o bipolar, lembra que a gente tem também, quem não assistiu, assista, né? O Sim, tem nosso episódio episódio que só a gente falando disso. fala, e a gente fala muito que o bipolar, ele necessita de medicação para o tratamento, né? A gente Uhum, põe a medicação primeiro, juntamente com, depois na sequência, a terapia, né? Para uhum. bipolaridade. Por quê? Vamos pensar que tem alguns hormônios ali no bipolar, né? Algumas substânciazinhas aí no organismo que realmente elas ficam disfuncionais e que você vai ter que repor com medicação. Exato. E aí vamos pensar que tem essa bagunça da sazonalidade, onde naturalmente você vai desregular por causa do tempo. Então, o que, que pode acontecer no caso da bipolaridade, que eu achei bem interessante? Quando está muito frio, a pessoa automaticamente vai produzir menos serotonina, né? Então, ela vai ter maior tendência para ficar deprimido nesse período. Ela já tem, né, uma disfunção em fabricação de alguns hormônios. Isso vai acontecer, né, de forma até mais fácil num bipolar. Só que também acontece uma outra coisa, que a gente pode falar de uma que ela vai poder entrar. Vamos pensar que o bipolar está num verão, tomando muito sol, incidência muito de sol, pode dar o efeito contrário, ele entrar em estado de mania, Olha só. né? Então, por quê? Porque ele está produzindo a mais de alguns hormônios que vão deixar ele mais agitado também. Uhum. Então, às vezes você vai falar: nossa, como a pessoa está super produtiva hoje, né? Que está fazendo tudo que acontece muito no bipolar. Nossa, ele está ótimo, está produzindo demais. Não, às vezes a pessoa está em estado de mania, Uhum. né? Então pode acontecer também no caso da bipolaridade, ficar atento com isso. Às vezes você vai achar que a pessoa está super produtiva, fazendo mil coisas, agitada, mas não é uma agitação saudável, tá? Então tem esses pontos aí que a gente tem que olhar com um pouco de carinho. Então não é só o frio, não, né? Você vê que também a incidência de mais de luz em algumas pessoas pode fazer o efeito contrário Que também, loucura, né? tá? E é também a gente fica, eu fico pensando aqui, né? No caso, por exemplo, a gente estava falando sobre a questão da incidência da luz solar, né? O quanto Uhum. isso pode ali gerar
mais produtividade, menos produtividade, de Uhum. acordo com os hormônios que são produzidos. Eu fico pensando, por exemplo, na vitamina D, porque a vitamina D também é responsável por trazer Sim. essa, como é que se fala? A disposição para a pessoa, né? E tem as pesquisas também, né, que falam que, assim, eles fizeram a pesquisa, pessoas com depressão, quando eles foram olhar o índice, né, de vitamina D, estava baixa também. Então, tem essa correlação, depressão com baixa em vitamina D. Então, tem que fazer a reposição. E esse a gente vai falar um pouquinho também de algumas coisas que podem acontecer na parte de medicamento, né, em relação à depressão sazonal. Porque se a pessoa não toma sol, né? Exatamente. Principais sintomas, tá? Vamos falar aqui os principais sintomas da depressão sazonal, mas vocês vão ver que tem alguns sintomas muito parecidos com a depressão, que é mais tradicional aí, que a gente vê de uma forma mais clássica, tá bom? Mas aí eu vou colocar algumas diferenças para vocês ficarem alertas e ver se vocês podem sofrer Com uma depressão com uma sazonal. depressão sazonal. Então, a gente vai... Tristeza ao sentir-se deprimido na maior parte dos dias. Isso a gente vai ver na maioria das depressões. Ansiedade, irritabilidade, agitação, que pode acontecer também nas duas. Falta de esperança, dificuldade de concentração, atenção. O cansaço excessivo ou falta de energia. Aí você consegue medir um pouquinho, né? Isso está sendo sempre essa falta de energia, cansaço excessivo, ou quando tem essa mudança climática. Daí você já consegue fazer um pouco dessa distinção, tá? Diminuição da libido, do interesse em atividades anteriormente que davam prazer, isso em qualquer tipo de depressão. Problemas para dormir e geralmente dormir demais. Aí, esse problema do dormir demais é mais da sazonal. Porque no caso de uma depressão mais tradicional, você poderia ver dormir mais ou menos. Pode acontecer as duas coisas, né? Aí quando você começa a ver uma preguicinha maior aí, tendo uma necessidade maior de dormir, nesse período de inverno, aí a gente pode pensar numa depressão sazonal. Lembrando que isso, gente, como diz a Tina, né? Você tem que observar se isso é uma coisa contínua, porque a gente sempre fala sobre frequência, sobre intensidade de qualquer Isso. sintoma. Então, a gente reforça isso em todos os episódios. É um contexto. Claro que tem pessoas E que... há exceções E há também. exceções, exatamente. Então, as pessoas geralmente no inverno, vamos colocar, a gente fica mais preguiçoso, né? Ai, meu Deus, estou com depressão sazonal. Calma, gente. Vamos olhar o contexto todo, né? Você tá? tá tendo mais perda da funcionalidade? Exato. Aí a gente vai pensar em algo mais severo mesmo. Ou não, né? Um Uhum. dia ou outro que tá acontecendo, aí já não. Exatamente. E aí tem uma coisa bem específica que é o aumento do apetite. Ai, né? Nossa Senhora. E geralmente por carboidratos. Claro, porque aquece. Isso, e é assim, né? Cria aquela gordurinha, né? A gente precisa de algo calórico, né? Olha como o nosso cérebro é esperto, né? Ele fala, vocês precisam mais energia aí, vamos comer mais caloria? Vamos comer mais caloria, né? E aí Verdade. você vai. A gente come muito né? mais no inverno, sem Come dúvida. mais no inverno. Então, isso também pode ser um indício, né? Agora, é assim, não quer dizer que uma depressão sazonal não vá, né, ir para um outro caminho e se tornar uma depressão maior, um outro tipo de depressão. Então, sempre que você tem alguma característica onde você perde uma funcionalidade, mesmo sendo por um tempo específico, é bom ficar atento, é bom buscar procurar um psicólogo, um psiquiatra e falar sobre isso, né? E aí a gente entra um pouquinho no que causa, né? O que pode causar a depressão sazonal para que a gente evite, né? Que isso possa se complicar. Então, vamos pensar num tratamento, né? A gente já fala aqui da psicoterapia. Uhum. Né? O clássico dos nossos episódios, gente, façam psicoterapia. Exatamente. Já é o nome do episódio, né? Exato. Do nosso podcast. Então, Terapia, etc e tal, né? Exatamente. E tem a tal da fototerapia ou terapia da luz brilhante, tá? Mas espera aí, gente, não é aquela história de vocês olharem a internet, criarem a sua própria luz brilhante, ficar ali na luz e achar que aquilo vai resolver a sua situação. Não. Quando vocês sentirem alguns sinais, sintomas que podem ter a ver com, né, o transtorno de afeto sazonal, busquem orientação médica primeiro. Se for necessário essa terapia da fototerapia que eles falam, que também tem outras funções, não é só para isso,
tá? É indicação médica. Por quê? Porque tem um tempo, né, que você pode ficar sob essa luz, o tipo de luz específica, não é qualquer coisa, né? E até porque tem a história também de você não ficar muito acelerado, né? Luz demais também, será que no seu caso pode ou não, né? Não é esse negócio de ir lá fazer como que chama? Que você vai fazer o bronzeamento artificial. Gente, não. Não vão. Pode Existem fazer. estudos para isso, Existem né? estudos, então Mas não vamos por aí, né? até fazendo um paralelo sobre o que isso que a Tina falou, sobre essa questão da luz, por exemplo, que ela falou com relação a excesso de luz ali, que está muito ligado ao que a gente fala muitas vezes com relação à ansiedade, com as pessoas que têm dificuldade para dormir, né? Fazendo um paralelo sobre isso, lembra que a gente fala sempre, gente, façam higiene do sono, não fiquem muito tempo na tela, a gente fala isso em algumas outras questões, mas é exatamente sobre isso, porque o excesso de luz ele vai estimular você demais e aí você vai ter dificuldade para dormir. Isso é só para vocês entenderem como as coisas se interconectam. Quando a gente fala de ansiedade, de depressão, de bipolaridade, o quanto às vezes o ambiente também influencia na maneira como o nosso corpo reage. Então, acho que é importante. É engraçado isso da luz, né? Que assim, você quer dormir melhor, né? Você quer. É escuro. Faz uma total diferença, porque sabe quando você coloca no seu quarto blackout, né? A cortina blackout, eu acho isso bem interessante. Eu fui viajar, tava num hotel, e esse hotel ele tem a cortina blackout. O meu quarto em casa, ele tem uma cortina muito fininha, então eu logo cedo eu começo a ver que o sol tá nascendo, tudo, então eu tenho meu horário de acordar tipo umas 6. No hotel, especificamente, eu dormi um dia desses com blackout fechado. Quando eu acordei, eu perdi a hora. Olha, eu perdi a hora. Eu tô sempre acostumada, às vezes nem preciso colocar alarme do celular, nada. Eu perdi a hora porque eu achei ainda que estava à noite. Estava com um sono tão gostoso. Quando eu vi, já era mais de 8 horas da manhã. Eu falei, nossa! A Tina, 8 horas da manhã pra Tina é meio-dia, né? Pra mim é muito. Não é assim, né? Mas era só um paralelo, desculpa. Exato. Então, medicamentos, vamos entrar no que você falou. Às vezes, os medicamentos necessários, né, para amenizar os sintomas são os antidepressivos, né, para regular os níveis de serotonina no cérebro e também a reposição do uso da vitamina D. Sempre uso médico, tem que ir em consulta. Não é assim, vou tomar aleatório, tá? Mas é só uma vitamina. Não é assim, gente, porque também vitaminas em excesso também não são boas em alguns casos, dependendo, pode ter aí efeitos colaterais que não são bons. Lembra dos efeitos rebotes das coisas, tá? O a mais nem o a menos, tá? E exercícios físicos indispensáveis. Ai, mas não dá aquela preguiça no inverno de ir pra academia? Aí que você tem que ir mesmo. Tem que se forçar no comecinho, né? Pensa que você está fabricando alguns hormônios, né, a menos nesse período. Então, vai para academia para que você fabrique mais, né? E ajude aí para que você fique mais animado, Sim, né? tenha mais disposição, seu metabolismo regule melhor, né? Você tem um sono melhor. Né? Eu dei exemplo, esse dia a gente tá conversando no carro do meu marido, né? Ele começou agora a fazer treino. Ele fazia só pilates, agora ele tá fazendo treino na academia. Notei que ele tá dormindo melhor, né? Ele pega mais rápido no sono e está acordando mais disposto também após a academia. O exercício físico é primordial. As pessoas até falam, nossa, mas todo fresco, mundo todo fala mundo isso. fala. Sim. Se todo mundo fala, é porque deve porque ser sabe que é importante, engraçado, né? Thaís? É até legal falar disso, porque o pessoal fica muito parado no exercício físico para estética. Não quer dizer que não seja importante. Também é a parte estética, lógico, mas tem comprovação, gente. A parte química nossa com o exercício físico muda totalmente quem faz e quem não faz, né? A disposição de uma pessoa que pega uma rotina de exercício físico, criando uma rotina frequente, ela vai estar muito mais disposta, não só fisicamente, como intelectualmente, como a parte cognitiva dela muda pra caramba, né? Tem pessoas que estão com problema de atenção, começa a fazer exercício, melhora essa parte. Perda de foco, uma série de coisas, né? Então, olha faz um benefício físico e biológico e no também todo, né? emocional, porque produz diversos hormônios ali no seu corpo. Então, sim, é importante o exercício físico. Na verdade, eu acho que as pessoas precisam entender que nada isolado
vai fazer o efeito 100%. A gente tem um conjunto. Então, assim, se você se exercita, se você se alimenta bem, se você... Tudo tem um tempo. Nada em É, excesso ou em falta vai ser legal. É como o nosso corpo é uma máquina. E exato. eu sempre falo que nós somos um conjunto. A gente é corpo, mente e, para quem acredita, espírito. Então, sim, gente, todo esse conjunto, ele precisa funcionar. Tem que ter uma sincronia, senão começa a Exato. dar bug. Se você trabalha demais, dá bug. Se você trabalha de menos, dá bug. Se você come demais, dá bug. Se você come de menos, dá bug. Então, é um conjunto de coisas e a gente vai repetir 500 vezes até as pessoas entenderem que é importante. Isso. E se você ainda não acreditou, né, que a temperatura faz mudanças, tem um exemplo que eu vi num vídeo, depois eu deixo aí para vocês o vídeo, vocês assistirem, que fala do urso. Por que o urso hiberna? Né? A natureza, ela é muito inteligente. Então, o urso, ele vai hibernar, que assim, é como se fosse um estado mesmo de ficar quieto ali, né? Paradinho, onde ele consome menos energia, tem necessidade de menos alimentação, maior tempo de descanso. As funções dele caem, no geral, ficam tudo mais baixas, né? Função cardíaca, enfim, uma série de coisas do organismo, né? Então, ele vai ficar ali quietinho. Então, pensa, o urso, como ele vai viver em lugares geralmente frios, ele é preparado para isso. Então, nesse momento onde vai haver essa mudança do clima, ele vai ter como uma proteção o hibernar. Só que nós não hibernamos. Depende. A gente tenta, né? A gente quer, o corpo quer que a gente hiberne, mas a gente não tem essa capacidade. E aí vem em formato de uma depressão sazonal, onde a gente fica molinho, a gente vai ter que repor o que a gente não pode, né, com esse sono gostoso que o urso tá Sim. tendo, né? A gente tenta dormir até um pouquinho mais tarde, né? Eu pego no final de semana, quando tá friozinho, você fala assim, esse final de semana eu vou hibernar, e você fica embaixo da coberta. E fica lá e Netflix, fica ali né? assim, né? É, Igual um urso. vendo, exato, mas a gente tem que trabalhar, não tem jeito, aí a gente tem que estudar, tem as nossas obrigações e não dá para ficar quietinho lá fingindo que nada está acontecendo. Então, realmente, a gente, como a gente não é o urso, que tem como esse mecanismo de proteção, né, contra as baixas temperaturas, né? É um mecanismo natural dele, a gente vai ter que ter recursos, né? Exato. Recursos da psicoterapia, recursos de ir atrás de medicação se necessário, repor vitaminas, Fazer exercício. fazer o exercício, se forçar a sair da toca. Exato. Que a Se gente tem que alimentar fazer. bem também, isso faz toda a Exatamente. diferença. Você sabe que você falou do... A gente tá falando do clima, né? Voltando ainda nessa história da depressão sazonal, eu vi um estudo falando que no Brasil, o índice maior de depressão é na região sul. Vocês sabiam disso? Pois é. Eu fui fazer uma pesquisa falando, né? A gente está sempre pesquisando, buscando informação. No sul tem um maior índice por causa das temperaturas. Se a gente pensar nisso, fazer uma associação, a gente falou da Sim. Europa, no Brasil é no sul. E países frios, né, que tem assim um índice muito grande de depressão e ligado a isso de suicídio, né, também em regiões frias, né? Então, tem tudo a ver, né? Tá Sim. tudo ligado. Então, se cuidem, pessoal, né? Previnam. E uma outra coisa que assim, a gente às vezes só vai se dar conta desse tipo de depressão, né? E vai achar que é por um outro motivo. Vamos pensar, aqui no Brasil é sempre calor. Só que tem muitas pessoas que saem do Brasil e vão trabalhar fora ou estudar fora e aí começam a ter uma depressão porque estão em países que são muito frios. E a família começa a notar, ele tá depressivo. Será que é só por causa da, né, Da saudade da da saudade família. da família e acaba não se adaptando às vezes, porque pensa, você tá acostumado, seu corpo, seu organismo tá habituado por um lugar quente, de repente você vai ter que passar, sei lá, 6 meses, 1 ano, ou até mais, se você for fazer uma faculdade fora, 4 anos, ou trabalhar fora, né? Você vai para um clima super frio. Vamos pensar no -30 aí. A gente Sim. nem... Não tem como pensar no Brasil um -30. Você chega lá e, de repente, você se depara com isso, né? Então, como que a família pode ajudar nisso, né? Estando distante, buscar ajuda onde essa pessoa está, né? Seja ajuda médica, psicológica. E hoje a gente tem a internet para falar todo dia com as pessoas, né? Se manter um pouco mais próximo e acolhendo quem está distante da gente. Verdade. Né? E é bem comum, né, as pessoas que saem do Brasil e vão para lugares frios não se adaptarem e realmente ficam em depressão. É muito comum. Eu já tive vários casos. Eu tenho pacientes que moram fora, que moram em países frios,
e que realmente ficam mais deprimidos. E aí a gente começa, a pessoa às vezes acha que é só emocional, mas às vezes pode ser por uma questão, claro que tem a questão da distância, da família, como a gente falou, tem o fator emocional, mas o fator biológico também faz toda a diferença. E se há possibilidade da pessoa ir aos poucos, né, para ir se habituando nessa nova realidade, né, poder ficar 3 meses, voltar, pegar um pouco do calor nessa região, se der, né, não necessariamente, às vezes não dá para fazer isso, né, a pessoa tá com um contrato, não tem como ficar voltando toda hora, até porque é caro, passagem, né, depende de onde ela está, mas se ela conseguir, né, aos poucos ir se adaptando, ir, por exemplo, numa primavera, né, ir em períodos que estão um pouco mais quentes e depois ir se habituando com o inverno desses locais, né, se programar para isso seria melhor. Isso também é uma outra ideia. E a família sempre acolhendo, né, sempre conversando, hoje chamada de vídeo, tudo para a pessoa também se sentir um pouco mais fortalecida e aquecida, né, de afeto. Acolhida, né? Acolhida. Mas você sabe que eu fico imaginando, eu não sei se vocês fazem isso, eu às vezes faço isso, engraçado, né? Eu sempre gostei mais do verão do que do inverno. Agora, ultimamente, eu tenho gostado mais do inverno, mas é porque é uma questão de calor. Né? Porque depois de uma certa idade, que a gente não vai denunciar, a gente sente muito calor. Então, você gosta mais do frio, porque você consegue colocar uma blusa. Fica melhor, né? Fica mais quentinho. Mas eu gosto muito de tomar sol de manhã. Às vezes eu acordo, aí eu abro assim, né, a sacadinha da minha casa, tem uma poltrona, eu sento lá e fico ali tomando aquele solzinho. Até a minha cachorra faz isso, ela senta lá comigo, a gente senta e fica lá tomando um solzinho. Mas os bichinhos, eles são espertos, né? Às vezes tem uma marquinha no chão com sol, eles procuram, né? Exatamente. Aí a gente senta lá, toma aquele solzinho, eu fico ali uns 5 minutinhos. Por incrível que pareça, parece que dá um gás, né? Dá uma energia. Então, quem tiver oportunidade, agora que a gente tá no inverno, caça um pouquinho, né? o sol, procurar né? um solzinho, o sol da fica manhã. ali, né? Uns 30 minutinhos ali no solzinho da manhã. Quem sabe ajuda a ter mais disposição, né? Uma dica. Com certeza ajuda sim. E é isso, né, Thaís? Eu acho que a gente tirou algumas dúvidas aí, né, desse outro tipo de depressão que no Brasil não é tão comum, mas a gente pode ir sentindo alguns efeitos, né? Eu nem sabia que existia, mas eu senti efeitos e falei, não, tem algo aí. Fui procurar e existia mesmo, né? Então, acontece. E aí acaba ficando uma coisa mais próxima da gente, porque a gente hoje, né, tem muitas pessoas realmente morando fora do país, né, morando fora do Brasil, em outros lugares que são mais frios e que notam mesmo essa queda, né? Essa coisa que a pessoa vai ficando um pouco mais molinha, um pouco mais apática, né? Demorando para se adaptar com o clima, né? Então Muito é isso. bem. Eu acho que falamos sobre tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais, podem nos mandar aqui nos comentários que a gente responde. Mais uma vez, lá vou eu para o meu momento merchan. Nos sigam nas redes sociais, o @terapia, etc e tal. Tem aqui as nossas redes aqui na descrição do vídeo. Comentem, compartilhem esse vídeo, deem o seu like, nos sigam para vocês receberem as notificações de novos episódios. E se quiserem mandar sugestões também de temas, podem mandar que a gente vai tentar trazer aqui para vocês, tá certo? Espero que vocês fiquem bem. Um beijo e até o próximo episódio. E é isso aí, um beijo. E se vocês forem hibernar, pense no ursinho aí um pouquinho, né? Pra gente acolher agora a gente nesse inverno. É Netflix e cobertor. Exatamente. Beijo, gente. Beijo. Até o próximo. Tchau.